Olá, tudo bom? Oi, Boa noite. graças a Deus. Ah, então tá bom. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, viu, por aceitar esse convite de estar aqui conosco hoje e falar um pouco Imagina. sobre esse tema de hoje, né? Não, é uma satisfação para mim poder participar, poder contribuir e poder rever você também. Ah, nem fale. Como é que tá a Valentina? Bem, graças a Deus e muito grande, cada dia maior. Ai, imagino o tamanho que ela não deva estar. Nossa, morrendo de saudades. Calma. Que bom. Então, menina, aí eu resolvi montar essas lives de 20 anos da escola, né? Da gente poder esclarecer para os pais um pouco, né, desses temas, da situação que nós estamos vivendo de isolamento. E cada segunda-feira eu trago uma pessoa convidada. E aí, graças a Deus, tive a honra de fazer o convite e você aceitar. Eu fico muito feliz, viu? Você é muito especial para nós. Obrigada por estar aqui. E é um assunto que você domina, né? É um que você tem, né? Além da experiência própria, sua experiência rotineira, é uma pessoa que, né, tem bastante informação para nos passar. E a gente precisa ajudar esses pais que estão em casa, né? Bem inseguro. Então é muita coisa, é muita novidade. Então aquilo que a gente puder, nem que seja um pouquinho para poder passar para eles, já ajuda bastante. Com certeza. Mas então, vamos iniciando até o povo chegar aí, que a turminha vai entrando. Os professores já chegaram, a Ana Carolina está aí, a Milene Diniz também, falou que já convidou os pais lá no grupo. Uma Legal. turminha muito boa. Milene, se tiver pergunta, você vai colocando para nós depois, tá bom? A Lavoura, do estilo uniforme, está conosco também. Horta de Família. Turminha legal aí chegando. Aí, conforme você for Bom, vendo, se tiver pergunta, a gente pode responder, tá bom? claro, tá bom. E aí, então vamos lá, Jaqueline. O que é estar nesse isolamento? Como conviver com a criança, né, autista e dar esse suporte para eles dentro de casa? Eu acho assim, para toda criança no espectro autista está sendo um desafio tremendo esse período de pandemia, né? Porque se já é para os típicos, para eles toda quebra de rotina sempre vai ser desafiadora. Verdade. Então, até trazendo o exemplo da Valentina, da minha filha, eu estava esses dias comentando que desde que ela foi diagnosticada, e graças a Deus isso foi precoce, né? Um ano e Uhum. 11 meses, ela já entrou numa rotina muito intensa de atividades. E é o que Sim. acontece com a grande maioria das crianças. Normalmente é o momento da gente escolarizar essa criança, né, mesmo pequenininha, e foi quando eu te conheci, né, que Valentina Sim. entrou no arco-íris com 2 aninhos, para que Verdade. ela tenha esse contato social com outras crianças da mesma faixa etária, tenha essa oportunidade social. E também iniciam-se as terapias, né? E aí toda aquela agenda da criança sempre muito lotada, atividades esportivas. E de repente, com a pandemia, tudo isso desapareceu da vida da criança. Então, assim, no caso da minha, por exemplo, é uma realidade que ela nunca tinha vivido. Né? Porque desde que ela se conhece por gente, ela tem uma agenda lotada de muitas atividades. E de Então. repente está limitada ao ambiente doméstico. Então é muito desafiador. Né? Uhum. Mas é possível a gente estabelecer algumas coisas, algumas estratégias para tornar tudo isso menos difícil para a criança, né? Menos dificultoso para a criança e para a família também. Com Mas assim, certeza. o primeiro ponto que eu trouxe para falar para vocês é criar uma nova rotina. Né? A Sempre. criança, toda Isso é criança importante. precisa. Então, a gente já fala isso para os nossos alunos, né? Que tudo tem que ter uma rotina, que precisa desse incentivo para acompanhar as aulas em casa, brincar, fazer qualquer atividade que ajude a mãe. Então, isso também com o autismo tem que ser, também ter uma rotina, fiel. Sim, ser uma rotina, no caso da criança com autismo, ela precisa ser uma rotina visual, né? A gente trabalha muito com imagem, porque o autista ele se beneficia muito do uso das imagens, não só para a comunicação, mas também para a construção do raciocínio de um modo geral. Então a gente trabalha sempre uma rotina visual
né, com cartões removíveis, com cada atividade, representando cada etapa, né, da rotina ou do dia da criança, para que a criança consiga visualizar de uma forma mais concreta o que vai acontecer. As crianças com autismo, elas precisam muito de previsibilidade, ou seja, saber o que vai acontecer daqui a pouco, né? Qual é a próxima etapa, o que vai acontecer no próximo momento, e principalmente ter previsibilidade na transição de atividades. Isso ajuda muito a reduzir os comportamentos inadequados, os momentos de crise, as ansiedades. Então, até mesmo dentro do ambiente doméstico, quando a criança está vivendo a rotina doméstica, é importante a gente oferecer para essa criança previsibilidade. Então, acordou, vai tomar banho, por exemplo, e depois vai tomar café da manhã. Se depois do café da manhã for o momento de fazer talvez a tarefa escolar, a atividade escolar, então sempre dar à criança algum mecanismo de previsibilidade do que vai virar a seguir, né? E a rotina visual é uma dessas estratégias. Normalmente, as nossas crianças, as crianças no espectro, elas têm muita dificuldade de transicionar de uma atividade para outra, principalmente quando a atividade ela é muito prazerosa e ela está partindo para uma atividade menos prazerosa. Então, ela está, por exemplo, assistindo televisão ou brincando no celular e precisa sair desse contexto para ir para a tarefa, ou o contrário, né? Ou ela vai sair do contexto da televisão para ir para o banho, por exemplo, isso normalmente é gatilho para um comportamento de crise, para uma criança que pode se desregular de alguma forma, né? E aí, para que isso não aconteça, é importante que a gente ofereça algum tipo de previsibilidade. Eu sempre dou a dica para as mães da gente trabalhar uma previsibilidade, algum mecanismo visual, um timer, uma lousinha, onde a gente possa fazer ali, por exemplo, 5 bolinhas. Aí mostra lá na lousinha, olha, falta 5 minutos para acabar o seu tempo de televisão, depois a gente vai para o banho. E aí passa 1 minuto, você vai lá e apaga uma bolinha. Passa 2 minutos, você apaga 2 bolinhas, até que todas as bolinhas acabem e a criança tem uma percepção visual da passagem do tempo, que às vezes para eles é difícil entender quanto é 5 minutos, né? Então, a gente traz essas estratégias para ajudar nas transições e na rotina doméstica. Ai, que bom. Não, é importante a gente saber disso, porque assim, nós, quanto educadores, já orientamos os pais em todas as atividades que puder fazer em casa, interagir a criança e o aluno, isso vai ajudar muito, né? A tirar um pouco dessa ansiedade que eles estão dentro de uma casa, dentro de isolamento, né? Seja ajudando a fazer uma atividade de casa, ajudando a fazer uma receita, uma culinária. A gente dá essas orientações. Então, você falando isso só reforça aquilo que a gente já tem orientado os pais a estar fazendo diariamente, né? Durante a semana, durante os meses que nós estamos, porque 4 meses não é fácil ficar dentro de casa fechado, né? Uma outra estratégia que eu acho que é muito bacana é determinar um lugar da casa específico para que aconteça esse momento da atividade escolar. Sim. Um lugar assim que não tenha concorrentes para a atenção da criança, né? Você não vai fazer a tarefa com a criança na sala, com a televisão ligada, com o irmão assistindo ou com o pai assistindo. Então, que tenha um ambiente silencioso, livre de brinquedos, de outros distratores, computador, tablet, celular, né, onde a criança possa conseguir focar, né, nas atividades propostas ali para ela, que ela saiba que tem um tempo para ela permanecer ali, né, porque às vezes quando a gente leva a criança no espectro autista para uma atividade que não é tão prazerosa, ela fica com uma ansiedade porque ela não sabe quanto tempo vai durar aquilo. Porque para ela talvez aquilo seja para sempre, né? Então assim, ela não tem noção. Então é importante dar a ela uma noção de tempo, usar um timer, a gente vai ficar por 1 hora, a gente vai ficar por meia hora, o tempo que aquela criança realmente conseguir produzir, né, de forma positiva. É verdade. E dar essa noção e escolher esse cantinho. E um cantinho que seja clean, né? Que não tenha brinquedo por perto, que não tenha concorrentes, né? Que seja assim estruturado para a criança, bem iluminado, bem ventilado, para que ela consiga se concentrar. Aqui nós colocamos uma mesinha de plástico quadradinha num cantinho do quarto da Valentina,
de frente para a parede. Isso, às vezes, assim, até choca as pessoas, porque falam, nossa, parece castigo colocar a criança de frente para a parede. Mas a criança no espectro, ela se beneficia disso. Se você põe ela de frente para o ambiente, para todo o ambiente, ela se distrai. Mesmo com a própria decoração do lar, da casa, outros objetos, esse olhar, a gente acaba perdendo muito tempo. E aí, ela estando ali no cantinho de frente para a parede, ela não tem para onde olhar. Então, ela só vai olhar para o caderno, ela só vai olhar para o livro ou para a atividade que está ali proposta. É mais produtivo e até para a própria criança conseguir se focar. Então, aqui a gente fez assim. E eu trouxe uma estratégia para tornar esse momento mais atrativo. Então, vou deixar a minha dica que eu estou fazendo com a Valentina aqui. Nós escolhemos um personagem para fazer parte desse momento. Então, nós escolhemos um brinquedo, que é aqui no caso, nós escolhemos o Sansão, que é um coelho da Mônica, sabe? De pelúcia. E aí eu faço como se fosse um teatrinho com o Sansão, ele chamando ela para fazer a tarefa, não a mamãe. Quem chama ela, quem convida ela para o momento da tarefa é o coelho. E aí ela acha isso muito divertido, e aí ela topa vir para aquele momento com mais boa vontade, entendeu? Ah, então. Vamos responder a pergunta da Milene aqui, ó. Qual a melhor estratégia das aulas online? Já que para uma criança é difícil ter atenção nas aulas online, pois o ambiente de casa muitas vezes não propicia o aprendizado. Como ajudar nesse sentido? As aulas online têm sido um grande desafio para as crianças no espectro. Isso é algo que eu tenho conversado com muitas mães. A grande maioria das crianças não tem atenção compartilhada para parar e assistir a aula online no formato que está sendo entregue, né? Então, o ideal para a criança no espectro é que a mãe, né, receba esse conteúdo, ou a própria escola, né, ofereça esse conteúdo num outro formato, né, para a criança. Que para ela gosta de olhar no celular, ela gosta de assistir televisão, mas ela gosta do conteúdo num outro formato. Às vezes a aula para ela é difícil de permanecer ali parada, né? Então, ela até pode ficar ali, mas a gente vai precisar normalmente reforçar esse conteúdo com ela, trazendo num outro formato, ou através de uma atividade mais lúdica, mais concreta, né, com recortes, com elementos móveis, e aí sim ela vai ter maior fixação, maior aprendizado. A Valentina está no 2º ano esse ano. Então, ela consegue se concentrar para fazer a aula? Então, ela frequenta uma escola regular da prefeitura, né, do ensino municipal, e na escola dela eles não oferecem aulas online, eles estão oferecendo as atividades. Então, a gente baixa as atividades no portal da prefeitura, né? E as atividades, no caso, como ela é aluna de inclusão, as atividades dela já vêm adaptadas pela professora do AEE, que é o atendimento educacional especializado. Mas mesmo assim, a gente está sempre em contato com a professora para fazer ajustes, porque cada aluno tem um perfil diferente, né? Então, ela tem outro coleguinha que também tem autismo na sala dela, que recebe conteúdo adaptado, mas acaba sendo de uma forma diferente. Porque cada criança, como a gente já falou assim diversas vezes, no espectro autista existem graus, né? Então, cada criança ela tem um nível de comprometimento diferente e, consequentemente, as vias de aprendizagem dessa criança são diferentes, né? Ah, sim, isso é bom falar, verdade, que tem mesmo. E todas as crianças, cada um tem um grau diferente de aprendizado mesmo, né? Até para a gente poder evoluir. O educador consegue perceber isso. Mas é interessante essa fala que você colocou de que ela recebe, né, em folhas, né, todo o material para ser dado, e você consegue aplicar isso para ela em casa, tranquilamente. Ela consegue acompanhar. Consegue. A Valentina está praticamente alfabetizada, ela está lendo muito bem, graças a Deus, né? E aos nossos esforços. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer essa adaptação. A prefeitura ela está trabalhando muito com Google Forms. Ela trabalha com formulários
público, então ela disponibiliza muita atividade em forma de formulário para a criança ir colocando as alternativas. Só que a Valentina ela não consegue fazer essas atividades, mesmo com o meu apoio. Para ela, aquele formato não faz sentido. Então, a professora manda o conteúdo adaptado ou disponibilizado no portal e algumas coisas ela disponibiliza fisicamente para eu retirar na escola, porque aí vem assim, com velcro, plastificado, com elementos móveis para a gente trabalhar alguns conceitos. Ah, muito bom mesmo, legal. É importante, né, no decorrer, como a gente está falando, para eles poderem se sentir bem dentro de casa, nesse momento de isolamento. Fazer alguma atividade física? E muito importante, duas coisas, né? Se movimentar, porque como eu disse, normalmente essa criança ela vai ter uma queda no nível de atividade. Toda criança, seja ela autista ou típica, tem necessidade de movimento. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Mas a criança autista tem que ser hiperativa, ela precisa de mais movimento em quantidade e intensidade. Então, o ideal é proporcionar para essa criança duas coisas. É a atividade física adaptada e a outra são recursos sensoriais para autorregulação. Uma coisa que eu sempre falo no meu canal é que a criança com autismo ela tem essa comorbidade associada, que se chama transtorno do processamento sensorial. Ou seja, todos os sentidos dessa criança são desregulados, né? A captação e a interpretação desses sentidos pelo cérebro eles acabam acontecendo de forma desregulada na criança no espectro autista. E para que a criança consiga se sentir melhor com essa condição, nós precisamos oferecer para ela recursos que estimulem os sentidos, principalmente os sentidos que são percebidos de forma reduzida. Então, por exemplo, a Valentina ela tem a propriocepção reduzida, que é os sentidos dos músculos, que é o toque forte, não é o toque da pele, é o toque muscular. Ela é aquela criança que ela gosta de receber massagem, que ela gosta de abraço apertado, né? O oposto de alguns que não gostam de ser tocados. Então, para ela, o que é importante? Pular, rodar, balançar. Isso faz muito bem para ela, ajuda ela a se autorregular. Então, é possível fazer uma série de adaptações no lar para oferecer isso para a criança. Aqui o que nós fizemos foi pegar uma rede, dessas redes normais, né, de balanço, e prender ela no teto com uma corda, né? Eu fiz isso na nossa varanda. A gente prendeu num caibo de madeira com uma corda e aí ela ficou em formato de casulo, né? Ela não ficou aquela rede aberta, ela ficou em formato de casulo. Então, nesse casulo, ela entra, ela senta e ela tem o tecido apertando ela nas laterais, oferecendo esse estímulo e, ao mesmo tempo, ela também tem o estímulo do balançar e do rodar, né? Então, assim, isso para ela está sendo assim, uma válvula de escape muito, muito importante. E fora isso, a gente já tinha, mas assim, agora está sendo muito mais usado o trampolim, que é aquele trampolim de academia, né? Aquele redondinho, sim, e a bola de pilates, né? Que no caso da Valentina, ela se dá melhor com aquela bola em formato feijão, porque ela confere mais estabilidade. E aí a criança fica ali, monta de cavalinho, tem horas que deita com a barriga. Então, todos esses mecanismos para a criança se autoestimular e se autorregular tem feito toda a diferença. E para a gente oferecer uma atividade física mais intensa, que tem sido mais desafiador. Porque aí, para a criança no espectro, que tem mais dificuldade de seguir comandos e fazer uma aula de educação física adaptada, por exemplo, a gente precisa sair. Então, a gente programou aqui algumas saídas controladas, horários em que tem menos pessoas na rua, usando a máscara, né, direitinho, para ir em alguns lugares, por exemplo, academia ao ar livre, eu levo ela em alguns momentos. Aproveitando isso, Jaqueline, aproveitando essa pergunta da Milene mesmo que ela está fazendo aqui, ó, como explicar sobre o isolamento a Valentina? Se ela conseguiu entender sobre essa rotina de que tem que usar máscara, álcool,
Como foi explicar isso para ela? A questão da rotina, então, a questão da rotina, ela é uma coisa assim, que ela é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que para a criança ela é um desafio, porque quando você quebra a rotina, isso desregula, né, a criança, desestrutura ela emocionalmente. Quando você segue, isso faz muito bem. Então, a partir do momento que a Valentina conseguiu ter a percepção que o nosso novo normal inclui máscara, inclui lavar as mãos mais vezes, inclui o uso do álcool. Isso ficou bastante tranquilo para ela. Uma dúvida muito grande, já que a gente entrou nessa temática das mães, é como fazer a criança autista usar a máscara. Porque para todos nós está sendo desafiador, para eles com certeza, por causa da sensibilidade sensorial, porque é sufocante e tudo mais. O que a gente tem orientado as mães é, primeiro, fazer uma máscara atrativa, né? De preferência com tecido divertido, de algum personagem favorito da criança, né? E fazer aproximações gradativas. Então, colocar a máscara, a mãe coloca, e aí fala, vamos pôr em você, fica 5 segundos. E aí, ela suportou aqueles 5 segundos, parabéns, muito bem, dá um reforçador social positivo, e aí depois tenta ficar por 10, aí por 15, e assim vai aumentando gradativamente. Coloca na boneca, coloca no personagem favorito, né? Tenta criar todo esse contexto, mostra que o papai está usando, que a vovó está usando, mostra fotos, tudo para tentar trazer para aquela criança que o universo agora está desse jeito, né? Aqui não foi muito difícil colocar a máscara, ela aceitou até que bem. O difícil foi não ficar pondo a mão, né? Na máscara. Então, ensinar, eu ensinei que não era para ficar colocando a mão, fiquei ali corrigindo. E aí ela começou, quando precisava ajeitar a máscara, ela usava a língua para não pôr a mão. Aí começou a molhar a máscara. Então, assim, tem todo um processo que a gente vai passando e vai fazendo todos os ajustes até que a criança consegue. O que a gente não pode é supor que ela não é capaz. Porque eles são, sim, capazes. Desde que a gente vá no tempo deles, devagarzinho, ensinando, né? E aí a criança consegue, sim. De qualquer forma, existem alguns casos em que não é a pessoa tem uma hipersensibilidade muito agressiva e ela não consegue. Para isso, o vereador Dr. Elton fez um projeto de lei aqui em São José, que já existe em outras cidades, liberando a pessoa com autismo do uso da máscara. Isso tem um lado positivo, porque tem gente que realmente não consegue, mas tem um lado negativo, porque aí a criança fica exposta, a pessoa fica exposta. Mas, às vezes, é inevitável você sair para levar numa consulta, alguma emergência, e se você tiver sem a máscara, né, a gente sabe que vai estar descumprindo uma lei, um decreto, e aí poderia acarretar algum problema. Com esse projeto de lei, a pessoa pode fazer essa saída esporádica, sem o uso da máscara, com a pessoa no espectro autista, que ela não vai ter nenhum problema com relação à fiscalização, mas aí a pessoa fica desprotegida, então a gente tem que redobrar os cuidados. É isso, aí a responsabilidade de cada responsável, né? Mas voltando lá ao que você estava falando da sua saída para poder caminhar com ela, as orientações foram essas. Você conseguiu convencê-la, ela colocou a máscara, e aí é para sair, para ir para a rua fazer o exercício. Sair é o ponto alto do dia dela. Ela fica muito feliz, fica muito obediente, porque ela quer muito sair. A gente ficou muito tempo sem frequentar as terapias, agora acho que já deve fazer um mês que o convênio autorizou retornar aos atendimentos, desde que tomou sobre isso também. E até a terapeuta deu esse feedback, falou, nossa, ela está rendendo mais agora durante a pandemia, porque ela está tão motivada, tão feliz daquele momento de sair, de ter aquele contato com outra pessoa, que ela fica assim super engajada. Então, esse é o ponto alto, o momento da gente sair, fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão. Ela fica super
obediente, aí ela adora. Então, aproveitando esse enganche aí que você deu dela fazer as terapias, é importante que os autistas que fazem esse momento de terapia, esse acompanhamento, continue com esse contato de estar fazendo mesmo. Como que ficou isso tudo para Valentina, para vocês? O que acontece é que assim, a gente tem uma criança que precisa de reabilitação, né? O autismo ele traz essa necessidade. E essa reabilitação, ela é praticamente a vida inteira. Ela é como uma escada. A gente vai subindo degrau por degrau. Então, o nosso objetivo é sempre diminuir o prejuízo daquela criança que o autismo traz para a vida dela. E quando a gente cessa a terapia, a gente para totalmente com a terapia, a gente para no meio do caminho, a gente estaciona. Em alguns casos, podem acontecer até a regressão, a criança perder habilidades que não estavam tão consolidadas, né? Ela fazer esse inverso. Então, para aquela criança que pode, né, voltar às terapias com segurança, com todas as medidas de higiene, de segurança, o ideal é que volte a ter esse contato, porque é uma caminhada, né? A gente vai continuar essa construção. Então, Uhum. ela hoje ela é atendida por uma terapeuta ocupacional no convênio e ela é atendida pelo SUS também, que é o CAPS infantil. O CAPS, ele não parou em momento nenhum os atendimentos, mas nós paramos de ir no período assim, que estava mais tudo fechado, mais crítico, e nós retornamos agora. Então, agora a Valentina sai 2 vezes por semana. Ela sai um dia para ir ao convênio e um dia para ir ao CAPS. Mas aí, assim, todos os atendimentos estão individualizados, né? Aí, com todo aquele cuidado com a higiene. Mas a verdade, assim, é uma decisão muito individual, eu acredito, assim, de cada família. Tem famílias que não se sentem seguras, não se sentem confortáveis para dar esse passo. E eu acho que está tudo bem, né? No caso, Pode falar. Jaqueline, a Ana Paula aí está perguntando, ela está falando que devido à pandemia não conseguiu passar o filho dela no neuro para tentar fechar um diagnóstico. Então, quer dizer, no caso dela, ela está preocupada e precisa saber o quanto antes, né, esse diagnóstico. Você acha viável ela ir atrás? Não? Então, até respondendo o que eu ia falar, responde até um pouco da pergunta dela. A Valentina é uma criança que ela tem uma imunidade excelente. Sempre teve. Mesmo convivendo num ambiente escolar, que a gente sabe que às vezes um pega a gripe do outro, acaba acontecendo essa transmissão, ela sempre teve uma saúde muito boa, ficou doente pouquíssimas vezes. Então, a gente sabe que ela não faz parte do grupo de risco. E por isso eu tomei a decisão de retomar todas as atividades que eu pudesse. Diagnóstico é uma coisa que é uma construção, é um processo, né? Não é uma consulta só. Você vai, o médico avalia e pede um monte de exames, aí vai para os exames, depois tem que retornar para uma outra avaliação. Eu acho que é uma decisão assim que a família tem que tomar, né? Se aquilo é muito importante para ela naquele momento, porque aí não vai ter só consulta, né? Vai ser toda uma bateria de exames que precisa ser feita, que faz parte do processo diagnóstico. Mas eu, como mãe, se eu estivesse vivendo esse período agora de diagnóstico, com certeza eu ia querer. Porque o diagnóstico formal, ele traz para a família um norte, um caminho, né? Porque quando a gente está desconfiando de que a criança possa estar no espectro autista, a gente não sabe para que caminho seguir. A gente fica muito desorientada. E o diagnóstico nos ajuda a definir, então, qual é o caminho. Aí, depois que você sabe o caminho, você vai na velocidade que você quiser, né? É legal. Ela colocou até que ela tem medo dele regredir sem as terapias. Então, quer dizer que já estava fazendo algumas terapias, né? Pelo jeito. Mas fica firme e forte, Ana Paula. Se Deus quiser, vai passar logo tudo isso e vai conseguir o diagnóstico, viu? Obrigado pela contribuição. A Milene colocou aqui, é profissional que pode dar o diagnóstico para os pais, já que alguns passam por pediatra, psicólogo e neuro.
É uma equipe multidisciplinar que faz o diagnóstico? É ou não, Jaqueline? Você que passou. Então, o diagnóstico funciona assim. Normalmente, o pediatra é que faz o encaminhamento. A praxe é que ele encaminhe para o neuropediatra. Por quê? Para que seja descartado que essa criança tem alguma comorbidade ou problemas de má formação de origem neurológica. Porque existem dois tipos de autismo: o autismo clássico, que é só o autismo sozinho, e o autismo secundário, que acontece em função de uma outra situação normalmente neurológica. Então, às vezes a criança tem uma síndrome genética, ou ela tem alguma questão de má formação na parte de sistema nervoso, que pode trazer o autismo como uma segunda, como uma consequência daquele problema. Então, por isso que normalmente o caminho é do pediatra para o neuropediatra. O neuropediatra, normalmente, ele vai pedir uma bateria de exames. Aí ele pede aquele cariótipo, ele vai pedir tomografia da cabeça, vai pedir uma série de exames, exame de audição, para descartar que essa criança não tenha problemas auditivos, normalmente pede o Bera. E aí, feito todos esses exames, ele vai avaliar se ele, como neuro, ele precisa continuar acompanhando essa criança. Porque se essa criança não tiver nenhum comprometimento neurológico, como é o caso da Valentina, então ele vai ser encaminhado, essa criança vai ser encaminhada para a psiquiatria infantil. Quem trata o autista clássico é o psiquiatra infantil, tá? E aí o psiquiatra infantil avalia a criança e vê se ela tem as características para fechar o diagnóstico, que são prejuízos na comunicação, na interação social e as questões dos movimentos repetitivos, né, os hiperfocos. Se a criança tiver prejuízo em todas essas áreas, mesmo que num grau muito leve, ela vai ser provavelmente considerada dentro do espectro autista. E aí o próprio médico psiquiatra vai dizer qual que é o grau do autismo daquela criança naquele momento, né? Que esse grau ele pode mudar ao longo da vida. Aliás, o nosso objetivo é sempre que ele se torne cada vez mais leve. Ah, que ótimo. É importante mesmo falar isso. A Ana Paula falou que o filho dela também tem imunidade muito boa, graças a Deus, e que às vezes ele fica muito agressivo e descontrolado, né? Então é também devido à situação, né? Está tudo fora de foco. Você há de convir comigo, Jaqueline, que é importante o diálogo sempre das famílias e um pouco de paciência nesse sentido, né? Com certeza, muita. Porque não é fácil. A gente está sempre dando suporte para a criança. Mas durante a pandemia, nós também estamos muito sobrecarregados emocionalmente. Então, acho que fica todo mundo na casa fica sensível, né? Não, verdade, demais. O autista precisa entender o motivo de não poder sair de casa. Nesse sentido mesmo que a gente está colocando, que como nós também não estamos saindo, muitos estão trabalhando dentro de casa, nós estamos tendo que ficar dentro de casa para evitar contaminação, indo muito pouco ao mercado. Então, esse isolamento, né, entre família, é importante essa participação de conversa, de diálogo, né, de brincadeiras, de exercício, igual você falou, de inventar algo para que amenize a situação de nervosismo, de irritação, de birra, que muitas vezes muitos têm birra dentro de casa, né? Achei muito legal a ideia que você falou da rede, né? Ela deve se divertir nessa rede por muito tempo. Imagino. Então, é interessante os pais terem esse tipo de ideias, né, de diferente, porque nessa dificuldade da criança com aspecto, é só paciência mesmo e compreensão. Exatamente. Concorda? E eu acho assim, a questão do explicar para a criança o que está acontecendo é muito difícil, porque cada criança no espectro tem um grau de entendimento. Mas isso não quer dizer que a gente não deva tentar explicar. Eu acho que a gente precisa tentar explicar da forma mais simples possível, que se nós sairmos, a gente vai ficar dodói, a gente vai ficar doente, usar a linguagem que a criança entende, né? E ajudar a criança também a lidar com a saudade. Porque é um sentimento novo para eles, a questão da saudade. Porque, primeiro, que eles têm dificuldade de expressar, né?
que estão com saudade. Então, assim, a gente supõe algumas coisas, a gente está atento, a gente pega algumas pistas e ajuda a criança a lidar com a saudade. Fazendo videoconferência com a avó, né, com os amigos. A Valentina, por exemplo, está sentindo muita saudade da igreja. Eu sirvo no Ministério Infantil da igreja da cidade. Lá a gente tem um Ministério Infantil para crianças com deficiência. E eu recebo áudio das crianças do Ministério falando: "Ô tia, tô com saudade da minha igreja." Eles falam, eles sentem falta da rotina deles. Então, a gente precisa oferecer para eles recursos para lidar com essa saudade. Por exemplo, vamos fazer um desenho para a vovó, para a gente dar de presente, mandar uma carta, vamos fazer alguma coisa, a gente faz uma conferência, mostra o desenho, olha, vovó, o desenho que a Valentina fez, tal. Então, criar estratégias, né, para ajudar as crianças a lidarem com a saudade. Ai, que bom. Eu ouvi também dizer que a música ajuda muito, né? A música. Com certeza, né? Isso aí é cientificamente comprovado, tanto que existe a terapia, né? A musicoterapia. E aí, trabalhar isso com a criança num ambiente doméstico, escolher, né, fazer uma avaliação, uma percepção do que agrada, do que acalma. Sim, porque tem uns que gostam e outros que não, né? Sim, sim. Mas às vezes a gente pode trazer um outro elemento sonoro, né? Um som de floresta, um som de mar, alguma coisa que a criança ali goste, que possa ajudar a acalmar. A Valentina, por exemplo, ela gosta das músicas que eu gosto, porque ela está acostumada. Então, ela mesma, quando ela está afim de uma música, ela pega o celular, ela entra no YouTube e ela já coloca ali uma música que ela gosta e ela sai dançando. Né? Ela já criou essa autonomia. Mas é bacana criar esses momentos. Eu acho que para aproveitar esse tempo em casa, uma coisa que é legal é criar projetos para desenvolver com a criança no longo prazo. Construir brinquedos de reciclagem, fazer receitas de bolo, fazer horta, né? Aqui em casa a gente tem uma horta. Então, aí a criança pode participar desses projetos, né? Ter voz ativa. E aí isso ocupa a mente dela, né? Isso é muito bom essas ideias aí, viu? De horta, de construção. Nós que somos professores adoramos. Projeta com a gente mesmo. Oi, Érica, você tem alguma pergunta? Tem uma Érica Lemos falando oi aí. Se tiver alguma pergunta, pessoal, vocês estão participando, pode perguntar, tá? Esses dias eu até cometi um erro, porque eu decidi que eu ia fazer um brinquedo para Valentina de um personagem de feltro, fazer um boneco de um personagem, inclusive era de um Pokémon. Só que eu não me dei conta, porque com essa questão da pandemia, a gente não tem muitos compromissos fora de casa e às vezes a gente perde noção da hora, né, estando em casa. E eu não me dei conta da dimensão do projeto que eu estava começando. E a Valentina, né, ela assim, para ela o negócio que começa tem que terminar. Posso deixar o negócio inacabado. E eu comecei a costurar o boneco 10 horas da noite e terminei 2 horas da manhã e ela ficou sentada do meu lado, esperando acabar, acordada. Então, eu tenho que tomar cuidado também, porque se empolga. É verdade, mas é verdade. Criança gosta de atenção e eles querem ver final, querem brincar, né? Eles são muito assim de olhar, de ver, de tocar, né? De pegar e sentir. Nossa, então você arrasou com o boneco, né? Ela foi dormir com o boneco junto. Foi. Ai. O que mais? A rotina de atividades físicas, nós já falamos. Alimentação saudável. Alimentação. E alimentação dos autistas. Isso é um dos focos do meu canal, né? Porque eu sou uma defensora da alimentação saudável. E eu acho que assim, nesse momento de pandemia, eu acho que a gente tem que aproveitar. Por quê? Porque nós temos o tempo que nós nunca tivemos para investir nisso, né? Em preparar coisas mais elaboradas, em fazer coisas saudáveis, para de repente congelar, né? Então, isso eu compartilho no meu canal várias receitas, por exemplo, receita de pão de queijo sem o queijo, porque eu procuro oferecer para a Valentina uma alimentação livre de alergênicos, né? Isso desde a época que ela era aí da escolinha, né? Mas assim,
sem glúten, sem leite, sem corante, sem conservante. Isso, assim, é sempre uma meta. É lógico que ela tem alguns momentos em que ela tem acesso a esses alimentos, mas o mais importante é que não seja o tempo todo, né? Que a maior parte da alimentação da criança seja uma alimentação natural. Então, uma das receitas que eu sempre fiz foi um pãozinho de queijo, sem o queijo, que eu faço à base de mandioquinha. Mas aí é uma coisa que você tira aquela hora ali para fazer, faz uma quantidade, 2 receitas e congela, porque aí depois você só aquece no forno, tá fácil para criança. Hambúrguer com carne bovina sem ser industrializado. Então você compra a carne moída, molda os hambúrgueres, congela e deixa lá, porque é algo fácil e saudável para você ofertar. Então, isso aí já faz parte da nossa rotina, mas assim, a seletividade alimentar, ela é um desafio para a maioria das crianças no espectro autista. Então, eu acredito que esse tempo de pandemia, esse tempo de reclusão, é um tempo da gente fazer muitos testes, né? Da gente ofertar um negócio diferente, né? De fazer de provar coisas novas, aproveitar realmente esse tempo para isso. Sim, sim, isso é importante. Eu lembro dos bolos sem glúten que você mandava para ela. A Ana Paula está falando aqui que o filho dela não deixa ela nem o esposo assistir TV. Ele acaba dominando. E quando vamos tentar tirar dos seus desenhos, ele fica nervoso, agressivo. Como posso proceder? É, o comportamento, eu acho que assim, ele é o desafio do ser humano. Não é que é do autista, é do ser humano. Só que assim, a criança no espectro, muitas vezes, ela não consegue lidar com a frustração, né? De não ter aquilo que ela quer. E aí ela parte para um comportamento inadequado, de birra, de choro, de crise, de agressividade ou de autoagressividade. Por quê? Porque o comportamento ele é um mecanismo para obter aquilo que ela quer. Então, se eu grito, se eu choro, a minha mãe deixa eu assistir o meu desenho. Se eu grito, se eu choro, se eu bato, eu alcanço aquilo que eu quero. Na verdade, toda criança é assim, né? Só que a criança com autismo, ela não desiste, né? Ela é firme no propósito dela. E muitas vezes nós adultos cedemos antes, né? Por causa do choro. É numa intensidade completamente diferente de uma criança típica, né? É um grito e um choro, assim, realmente exorbitantes. Mas a gente só vai conseguir melhorar o comportamento da criança, extinguir o comportamento inadequado da criança, quando nós pararmos de reforçar este comportamento. Porque a partir do momento que nós oferecemos para a criança o que ela quer, através do comportamento inadequado, o cérebro dela seleciona aquele comportamento como uma estratégia. Então, toda vez que ela quiser alguma coisa, ela vai emitir aquele mesmo comportamento. Eu estou agora cursando uma pós-graduação em análise do comportamento, justamente para ajudar a Valentina a essas questões, né? Porque é um desafio para todo mundo. E é justamente isso que a ciência tem nos apontado, né? A gente precisa mostrar para a criança, ensinar a criança um comportamento em substituição àquele que ela está apresentando. Então, por exemplo, eu não quero que a Valentina chore para pedir o que ela quer. Então, eu tenho que dar para ela uma alternativa. Se ela não consegue chorando, como é que ela vai conseguir? Então, por exemplo, crianças que não sabem falar, a gente precisa oferecer para ela uma forma de comunicação alternativa, né? Por troca de cartões, ou hoje em dia tem muitos aplicativos bacanas de comunicação alternativa. Tem um que eu tenho instalado no celular, que se chama Matraquinha, que é um aplicativo gratuito que é muito bom, né? Que tem vários cartõezinhos, as imagens, a criança clica e o aplicativo fala, tipo, eu quero água, eu quero dormir, estou com fome, estou com sono, estou com dor, né? Para criança que ainda não sabe falar, ou às vezes, assim, o autista, às vezes ele sabe falar, mas se ele estiver muito desregulado, talvez naquele momento ele não consiga fazer aquela construção verbal. Então, às vezes o aplicativo é uma alternativa. E quando você ensina para a criança um comportamento adequado para ela usar no lugar daquele comportamento inadequado, ela tem uma alternativa. Então, se eu não quero que ela grite, que ela chore, eu não vou dar o que ela quer na hora que ela estiver gritando, na hora que ela estiver chorando. Então, eu faço assim, olha,
Eu sei o que você quer. Eu sei que você quer assistir televisão, mas eu vou esperar você parar de chorar para você assistir televisão. Fala para mim com a sua boquinha. Eu quero assistir televisão. Se a criança for uma criança verbal, né? Ou ensina um movimento, né? Uma comunicação gestual. Fala para a criança qual é a alternativa e espera, dá o tempo para ela executar. Uhum. E aí, Ou oferecer. a gente tem um negócio na análise do comportamento que eu acho que é importante falar, que se chama pico de extinção. Que tudo antes de melhorar piora. Então, o que é criança? A criança que sempre ganhou o que ela queria, chorando, gritando e batendo, ela vai chorar mais, ela vai gritar mais e ela vai bater mais antes dela desistir dessa estratégia. E aí que nós temos que ser fortes. E isso não é só aspecto, não. Toda criança, tá? Toda criança que faz birra, que quer aquilo, consegue do pai. Enquanto o pai deixa. Eu lembro muito bem. Pode Mas falar. olha só, eu acho que a dificuldade maior está na família, está nos pais. Porque aí a gente rotula aquela criança e acha que aquilo é o autismo e que a gente tem que ceder porque tadinha, ela é autista. E não, ela é uma criança, como qualquer outra. É isso que eu ia falar. Que quando você colocou a Valentina na escola, uma das suas falas foi essa. Não quero que trate ela diferente. Eu quero que você corrija da mesma forma que você corrige os outros alunos. Né? E isso é importante, né? Tratar, conversar, olhar olho no olho, explicar que não pode. Não... E ela, nossa, a Valentina sempre foi muito inteligente e entendia muito bem o recado. Então, acho que isso em casa também, né? Se os pais começarem, consegue. Com certeza consegue. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem mais alguma pergunta? Ó, a Ana Paula só colocou que ela tenta seguir a alimentação que você ensina no seu canal, mas ela acha muito difícil. Vai tentando que você consegue. Não é difícil, não. Vai tentando que você consegue. Jaqueline, nós estamos a 10 minutos, porque a gente começou às 6h25. Daqui a pouco o próprio Instagram ele desliga quando dá 1 hora, tá? Então nós temos só mais 10 minutinhos para poder falar. Aí eu queria que você deixasse suas considerações legais aí, né? Fala um pouco do seu canal, sobre como que você surgiu essa ideia de fazer o canal. Então, foi com o diagnóstico da Valentina, né? A Valentina teve diagnóstico, hoje ela está com 8 anos, ela teve diagnóstico com 1 ano e 11 meses, e eu percebi que não tinha informação de fácil acesso na internet sobre autismo. Eu fiquei muito perdida, a gente teve assim, que buscar em São Paulo cursos para a gente aprender, para a gente se especializar, porque os médicos não sabiam explicar, os terapeutas não sabiam explicar, os professores também não tinham tanto conhecimento, né, na profundidade que a gente precisava. Então, como eu tive que estudar muito, eu falei, por que não compartilhar o que eu aprendi com outras famílias, com outras mães, para que elas talvez possam encontrar o seu caminho de forma mais rápida, né, mais fácil. E aí veio a ideia de criar o canal e começar a produzir conteúdos para outras famílias. Isso já vão fazer quase 2 anos. A gente tem mais de 60 vídeos no ar, falando de todos os temas relacionados ao autismo, né? Desde o diagnóstico até essa parte educacional, pedagógica, também a parte de alimentação, que é o meu foco maior, né? Porque eu acredito o seguinte, o autista, antes do autismo, ele é um ser humano. E o nosso corpo, ele é como uma máquina, né? Ele precisa de combustível. E a criança em desenvolvimento, ela vai alcançar um nível de desenvolvimento A se ela tiver uma gasolina boa. Se ela tiver uma gasolina ruim, talvez ela não alcance A, ela alcance B. Então, o meu objetivo é sempre dar para a criança todo o suporte, para o organismo da criança, todo o suporte para que ela consiga superar os desafios do autismo. Então, muitas vezes, eu acho assim, eles colocam tudo na conta do autismo. Né? Se a criança tem dor de barriga, prisão de ventre, se a criança não dorme à noite, se a criança não se comporta, tudo está na conta do autismo. E muito disso a gente consegue resolver com a alimentação. Né? Dando para a criança alimentos ricos em neurotransmissores, né? Em alimentos que vão ajudar o sistema nervoso dela a se construir, se reconstruir, a criar conexões neurológicas. Então, eu acredito muito nessa questão da alimentação,
batalho por isso todos os dias com a Valentina. Essa mãe falou que não é fácil. Nada é fácil, né? Tudo é uma questão da gente criar novos hábitos. Eu, assim, sou uma pessoa das receitas fáceis. Eu não gosto de fazer nada elaborado. Então, a gente vai procurando estratégias aí na internet. Eu consumo muito conteúdo da internet. E a gente vai testando. Algumas coisas dão certo, outras coisas não. E assim a gente vai tocando, né? Ai, que legal. Dá um exemplo de alimentação, de almoço. O que, por exemplo, é um almoço simples e fácil? Igual você falou do hambúrguer, né? Carne moída, você faz. O arroz é normal? Feijão é Então, normal? eu acho que foi até boa a sua pergunta para a gente desmistificar. Porque, assim, o que é essa alimentação, na verdade? Essa alimentação é a alimentação do tempo da nossa avó. Quando a gente ia na casa da nossa avó, tinha arroz, feijão, bife, salada. Então, é isso que a gente tem que oferecer para a criança. Todos os alimentos naturais. O que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar o industrializado, né? O altamente processado. Então, Que o não é bom nem... congelado. Exatamente. Só que assim, o que acontece? Nesses alimentos processados tem muito açúcar. E por incrível que pareça, o excesso de açúcar, ele não, o pessoal acha assim, ai, deixa a criança hiperativa. Não é só isso. O pico de insulina, ele faz com que a barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o cérebro, ela fique desprotegida. E aí as toxinas que ficam na nossa corrente sanguínea, elas entram em contato com o sistema nervoso da criança quando ela tem esse pico de insulina. Então, a gente tem morte de neurônios por causa de pico de insulina. Então, assim, evitar esse monte de doce, esse monte de carboidrato, ou ter coisas normais. Frutas, né, legumes, verduras. Nossa, mas aí o que eu dou para a criança no café da manhã, né? Não vou dar arroz, feijão para o café da manhã. E aí, para a gente não entrar no pão, né, que é pura farinha e tudo mais, aqui em casa, por exemplo, eu faço bolo estrelas. Quem quiser olhar lá no canal, no Instagram, tem a receita, que é um bolo à base de banana, farelo de aveia e ovo. Essa é a base. Você amassa na mão e põe no micro-ondas. Em 3 minutos está pronto. E é super Esse aí, minha filha... gostoso. Então, esse não vai açúcar é um negócio que serve para o lanche da tarde, para o café da manhã, né? E o resto são refeições principais, é arroz, feijão, proteína, que pode ser um bife, um frango, né? Um ovo, e legumes, né? E verduras, é isso. Não tem segredo, né? Ai, que excelente, muito boa ideia mesmo. E ela toma leite? Não, a gente não oferece nada de, assim, origem derivados de leite, a gente evita, né? Às vezes ela consome alguma preparação que vai um pouco de queijo, mas o leite a gente sempre evitou, desde o diagnóstico. Na época que ela mamava a mamadeira, ela mamava leite de arroz, né? E a bebida dela é suco, né? Ou água, ela bebe muita água. Às vezes eu acho muito engraçado, porque assim, para as avós que estão acostumadas com aquela quantidade de doce, né, de industrializados, quando eu falo assim, não dá refrigerante, por exemplo, ela nem bebe, ela não gosta. Já provou e não gostou, graças a Deus. Mas assim, não dá suco para ela, né? Suco de pó ou alguma coisa assim industrializada. O que a avó fala? Ai, tadinho! Vai ficar com vontade, judiação. Judiação é dar, né? Porque você tá dando coragem pra criança, você tá dando realçador de sabor para a criança, um negócio que vai fazer mal, né? E a Valentina, se tiver uma pessoa com um refrigerante na frente dela e você der para ela um copo de água, para ela tá feliz da vida, porque é uma questão de água. Né? Ela mesma já entende, né? Não preciso disso para sobreviver. Mas tá começando a travar o vídeo. Eu acho que é queda de internet. Está começando a travar quando você fala. Não sei se o meu também está travando. Pessoal que está participando aí, tem alguma pergunta para nós, quer colocar, pode ficar à vontade, né? Antes da gente encerrar. Bom, são 19h23. Eu quero agradecer, né, você pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo, viu, Jaque? Vamos deixar aqui, junto com o vídeo, né, com a live, nós vamos deixar o seu contato, né, a sua página, para o pessoal poder acessar e participar lá com você. Lá, com certeza, gente, nossa, é rico de
de informação. Cada vídeo é um sucesso. Então, entre, né, acompanhe mesmo na página dela, porque no YouTube é muito importante. Nossa, é maravilhoso. Lá esclarece muita coisa para todos nós. Obrigado, viu? Você tem mais alguma coisa para colocar, Jaqueline? Pode colocar. Só agradecer a oportunidade de falar, né, para vocês, para as não, mães. vamos fazer isso. Pelo interesse, pela pauta, né? Porque eu não estarei aqui eternamente. Um dia deixarei minha filha para o mundo e eu espero que esse mundo esteja mais preparado para conviver com ela. Ah, com certeza, isso mesmo. É o medo de todas nós, mães, né? De um dia não estar aqui com nossos filhos por aí. Não, se Deus quiser. A Ana Paula está agradecendo, falando obrigado e fazer mais vezes. Pode deixar. Vou combinar com ela, nós vamos fazer mais lives. Se Deus quiser. Mas, Ana Paula, vai lá, no canal dela é maravilhoso, viu? Tem bastante coisas novas. Obrigada, então, Valentina. Jaqueline, dá um beijo na Valentina por mim, tá? Me alegrou lá também. Nossa, fala pra ele, morrendo de saudade de todo mundo. E se Deus quiser, em breve a gente, né, marca outra. Olha lá, ó, colocou que é amor. Graças a Deus o pessoal gostou da live. Obrigada, viu? Fica com Deus. Até mais. Você também. Tchau.